Nosso texto hoje está falando aqui, agora, sobre o matrimônio, que ele deve ser preservado, né, do adultério, que o nosso matrimônio ele deve ser preservado, tá? Então, o nosso matrimônio ele deve ser preservado, tá? Preservado. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Então você sabe que você não pode cometer o adultério, né? Você não pode, sabe que você não pode sair fora do teu casamento, que você vai ter problema e que você vai ser julgado por Deus por qualquer coisa que você faça, né? A Bíblia diz que o pecado contra o corpo é o pior de todos, né? A prostituição, entendeu? Então você deve ter bastante cuidado com isso e sobre isso, tá? Bastante cuidado com isso e sobre isso, tá? O pecado do adultério é uma coisa muito complicada, né? Muito complicada, e você deve aí ter bastante cuidado com isso, tá bom? Bastante cuidado com isso. O verso 5 diz assim, ó, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então o Senhor está falando que você não deve ser avarento, porque os avarentos não vão herdar o reino dos céus. Sejam vossos costumes sem avareza, né? Então não seja avarento. Né? O que é avarento? Avarento é o mão de embuia, né? Aquele cara que atravessa o oceano aí com um sonrisol na mão, né? Esse aí é o avarento, você já sabe disso aí, né? E assim, 6, com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Ou seja, se Deus é contigo, irmão, independente do que as pessoas façam, dependendo do que as pessoas queiram fazer, né? Dependendo do que as pessoas desejem fazer com você, não importa, porque se Deus está com você, vai dar tudo certo e não tem para ninguém, ok? Então você precisa aprender a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus, tá? Então, se o Senhor é o seu ajudador, né? Se de fato Deus o ajuda, Deus tem ajudado você, Deus tem trabalhado na tua vida, né? E você até aqui o Senhor tem te ajudado, então, meu queridão, eu acho que você não deve temer absolutamente nada, né? Se o Senhor é comigo, o que que eu temo? Absolutamente nada. Eu não vou temer nada, não vou temer ninguém. E é isso aí, ok? Então, a gente precisa estar na presença de Deus para que Deus esteja nos ajudando. Tá? Então o Senhor não vai te desamparar, o Senhor não vai deixar você para trás se você estiver andando com o Senhor na presença de Deus e fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. Amém? Então permaneça na presença do Senhor e vai dar tudo certo. O 7 diz assim, ó, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos dos vossos pastores, olha aí, lembre de mim, hein? Não esqueça, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Então, você tem buscado imitar a minha fé, e isso é bom e é bíblico, ok? Então, ser meu imitador, né? Mas precisa aprender a ser uma ovelha de Jesus. Tem o teu pastor aqui que te ajuda, faz tudo que pode por você, ora por você, te auxilia, te orienta, né? Segundo as Escrituras e segundo a palavra de Deus. E você, então, precisa aprender a lembrar das coisas que o pastor fala para você. Certo? Então, quando você vai lembrar das coisas que o pastor fala para você, você vai, então, caminhar por um caminho mais seguro, porque o pastor vem orientando você dentro da palavra de Deus para que você caminhe na palavra de Deus e seja uma bênção. Tá bom? Então, sempre que você tiver uma situação, você vai parar e vai lembrar daquilo que você tem ouvido, vivido, passado, né? Você vai lembrar disso, vai dizer, não, mas o pastor já falou que eu tenho que me comportar dessa maneira, ele estava lendo a Bíblia, eu aprendi, tem que ser assim. Então, é nesse sentido que você tem que lembrar do seu pastor. Quando ele está pregando o evangelho, quando ele está ensinando você, né, a respeito das coisas que você precisa fazer e lembrar, tá? Então, lembre dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, tá bom? Então, preste atenção. Infelizmente ou felizmente, eu acabo me tornando um exemplo para você em tudo que eu faço, ok? Infelizmente ou felizmente. Então você deve atentar à minha maneira de viver, para que você possa, andando mais ou menos no caminho, mais ou menos, que perfeito, eu já falei para você que ninguém é, né? Mas você vai andando mais ou menos, ou fazendo sempre o melhor que você pode, independente das críticas, né, das pessoas ou de qualquer outra coisa, fazendo sempre o melhor que você pode, entendeu? Nesse rumo
a gente sempre vai melhorando nesse rumo, a gente sempre vai caminhando, né, para acertar as coisas do jeito que a gente precisa acertar. Entendeu? Então, se Jesus é teu ajudador, né? Jesus está com você, Jesus não te desampara. A gente está lendo isso verso a verso, assim, Jesus não te desampara, Jesus te ajuda, né? Então, com isso, você precisa fazer o quê? Você precisa atentar à maneira correta pela qual você deve viver. Ou seja, atentar é prestar atenção, né? Tá? Vamos para o verso 8, diz assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares. Então o teu coração vai se fortalecer com a graça de Deus e não com a comida. Né? Então você precisa estar debaixo da autoridade de Deus. Ontem o Eric contou um testemunho para mim. O Eric é um menino da minha igreja que está comigo faz muito tempo. Ele ficou afastado da igreja um tempo. E ele voltou faz algum tempinho. E ele fez esse jejum essa semana, que a gente fez jejum, ele fez jejum conosco. E ele disse que a primeira noite, no primeiro dia foi muito difícil, que ele é menino, né, trabalha no pesado, então ele come bem. Ele estava com muita fome de noite, na primeira noite, mas muita fome, ele estava com muita fome, ele comeu bastante fruta, mas ele ficou com muita fome. E ele foi dormir com fome, com dor no seu estômago, orou bastante, dormiu. E ele sonhou que um anjo veio dar de comer para ele de noite. O anjo vinha de noite do lado da cama e dizia para ele, acorda. E quando ele acordava, o anjo dava de comer, e ele comia. E aí dava mais comida, ele comia de novo. E ele dizia, meu Deus, eu já estou satisfeito. O anjo falava, come de novo. E ele comia de novo. E ele disse que quando acordou, ele passou sem fome o outro dia inteirinho, sem comer nada. E não teve fome, não teve dor de cabeça, ficou muito bem. Né? E foi até o final do jejum sem comer, só tomando água. E nem comer fruta, ele não precisou comer mais. Com aquele alimento que ele recebeu. Né? O anjo de Deus desceu ali e fortaleceu ele. Então isso é através da nossa fé. Tá? Então eu vi vários testemunhos desses. Entendeu? Então o Senhor ele é muito claro e ele está dizendo isso. O Senhor é o nosso ajudador, ele nos fortalecerá. Então nós devemos nos fortalecer na graça, pela fé, ok? Não é comida que deixa você forte, é a palavra de Deus, é a unção de Deus, é a graça de Deus que fortalece você, o teu corpo e te dá condições de continuar caminhando, tá bom? Então, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Os mesmos milagres que Jesus fez lá atrás, ele vai fazer hoje e ele pode fazer amanhã também, depende única e exclusivamente da tua fé. Tá? Verso 9 diz assim, ó, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Cuidado com essas coisas que os caras têm pregado por aí. Ok? Essas igrejas que pregam o relacionamento interpessoal como sendo o mais importante. Né? Que você acaba permanecendo na igreja em função da amizade com as pessoas, por exemplo. Né? As igrejas em célula ensinam isso, principalmente, né? Essa doutrina não é a sã doutrina, não é a doutrina de Cristo. Você ficar na igreja e não for por causa de Jesus, não adianta nada. Não adianta você ficar na igreja porque você tem um grupo, porque você tem um monte de amigo, porque você tem, né, atividades, porque você tem uma série de coisas, uma série de obrigações, de trabalhos, que é o que os pastores fazem para manter você dentro da igreja, né? Você dando coisa para fazer. E você não tem tempo de estar buscando a Deus, aprendendo a palavra, estudando, jejuando e fazendo aquilo que a palavra de fato diz que você tem que fazer. Eu tenho dito aqui, isso é uma frase do Martinho Lutero, né? Se você estudar a vida dele, você vai aprender. Ele era muito claro e ele dizia que se você vier à igreja por qualquer motivo que não seja Cristo, é melhor que você não venha. Porque se você não estiver na igreja por causa de Jesus, você está ferrado. Tá? Então não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, e de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram, né? Então não adianta você ir na igreja para comer, não adianta você ir na igreja para fazer festa, não adianta você ir na igreja para dançar, para cantar, não é essa a função da igreja.